Depois desse trauma, você mudou alguma coisa em relação à exposição da sua vida? Porque não era tão exposta. Né? Já não era muito, Então, você teve algum outro cuidado? Então, ainda estou pensando sobre isso, porque eu penso para futuros relacionamentos, né? Eu nunca fui uma pessoa de expor muito os meus relacionamentos. E eu tinha uma razão para isso, de querer ser mais reservada em relação a isso. Eu nunca fui, é o meu jeito. Então, eu já tive outros relacionamentos longos em que eu não expunha muito a pessoa. Não era uma coisa de eu ficar, sabe, aquela coisa filmando. Era o meu jeito. Então, assim, era uma coisa homeopática. Então, eu penso em... Já não expunha muito esse último, mas até eu não queria expor e a pessoa cobrava que eu expusesse. E aí começa uma teia que você fala, por que eu não me ouvi? Eu não devia ter exposto. Eu vi uma coisa na internet, uma gringa botou assim, por que os casais não se postam mais? Aí alguém respondeu, poste um homem hoje, amanhã ele vai te envergonhar na internet. Ai, Deus me livre. Muito bom. Pois é. Eu tava certa, não é legal mesmo o tempo todo. É o tempo todo, eu acho que é o exagero, né? Claro. Então eu penso que isso é algo que eu vou regular, sabe? De repente um low profile, poucas fotos, Instagram uma fechado. fechado. O cara fala assim, não quero aparecer muito não. Mas que loucura, né? Mas olha só, também, de novo, você tá levando como se a culpa fosse sua. Sim. De expor, porque amor, não interessa se a pessoa é exposta ou não é. É assim. Quando a pessoa não tem caráter, é questão de caráter. Claro, Quando não tem caráter, vai fazer independente se é exposta ou se não é. Completamente. Porque assim, acho que se eles tivessem medo ou vergonha, eles teriam um pouco mais de cuidado. Ao contrário, Pois gente. A gente é troféu. É É o patriarcado. É com a gostosa que tá do meu lado, que é a minha mulher. Pelo amor de Deus. Mas você É sabe isso, que... é a cabeça do homem. Por isso que é muito importante a gente, mãe de meninos, mudar esse mindset. É uma coisa de raciocínio. Mindset. Agora você pode pegar isso pra Chique, você. né? Mindset. Entendeu? Porque é uma questão de mindset mesmo. Tem que sim. mudar esse registro. E você sabe que eu pensava isso, né? E você tá falando da coisa da exposição, né? E a gente, quando é exposta, conhecida, enfim, internet, você pensa assim, não, gente, eu saberia. Pô, alguém teria me falado. E aí, quando aconteceu tudo, todo mundo sabia, menos eu. Que sabe? loucura. É muito louco, realmente. Você teve alguma coisa de... Ai, agora, se você não quiser responder, tudo bem. Pode falar. De pessoas em volta que sabiam e não te contaram? Tipo, Assim, não eram amigos? minhas amigas, não. Eram pessoas do entorno, assim, sabe, conhecido? Pessoa, É porque também é complicado eu você chegar... eu entendo. Imagina, entendeu? Você é conhecida da pessoa Sim. e você chega e se Eu não mete culpo numa as relação... pessoas, Sim. Olha que assim, situação. eu entendo completamente essas pessoas, porque o que a pessoa pensa? E se ela souber? E ela não quiser que ninguém saiba que ela sabe? Sabe essas coisas? Não, Porque... e se ela aceitar, se for um E se ela acordo aceitasse, deles? entendeu? Porque também o que tá combinado não sai caro. Claro. Entendeu? Tem casais que Um Gente, relacionamento e aberto. outra coisa, não se vou ficar acordaram assim, tudo bem. responsabilizando os outros, pelo amor de Deus, Exato. porque não me contou. Se fosse minha amigona, tudo Aí bem, sim. eu ia ficar Sim. brava. Agora, pessoas de fora que, sabe, mas é aquilo, realmente foi isso. Aí todo mundo sabia, você fala, caraca, como nunca chegou até mim, né? Eu Você acho que tava muito moça, por você tava isso. criando uma criança. Exatamente. Você ficou isso. sabendo pela internet? Não, na verdade, a forma que eu fiquei sabendo eu não posso falar, porque envolve outras pessoas, mas Entendi. em off eu conto. Tá bom. Mas não foi, você não teve a surpresa de abrir o celular e alguém... Não. Entendi. Não Mas tive. pelo menos isso, né? Pelo gente? Porque menos isso aí é uma isso. humilhação. Meu Nossa Deus Senhora. do céu. E acontece muito, né? Muito. A gente vê os casos de Hollywood, então, né, o povo... Porque hoje, amor, todo mundo tem um celular na mão. Aham. Então só, pá, tá ali o registro. Aham. Então, por favor, olha para aquela câmera e fala pro olhinho das nossas meninas que estão nos assistindo. Bom, vou falar algo muito pontual e verdadeiro. A gente falou sobre a traição, né, em si. A traição é a escolha exclusiva de quem faz, de quem comete. Nada do que você fizer vai te impedir de ser traída. Você pode ser a mais gostosa, a mais rica, a mais famosa, a mais cheirosa, tudo. Não depende de você. Isso é muito importante saber.
E um outro ponto, ainda nesse cenário, foi o que a gente levantou aqui no início, né? Será que vale a pena você continuar numa relação em que você não está mais feliz, não se sente valorizada, em que não há lealdade, em que não há uma troca justa, por causa do filho? Será que é por causa do filho? Ou o filho está sendo uma bengala? Será que é realmente isso que você quer que os seus filhos vejam? É o exemplo que você quer que eles tenham? Algo que eu tenho carregado muito comigo é que o maior exemplo que o meu filho hoje pode ter é de uma mãe que venceu, que escolheu seguir, sabe? Que seguiu em frente, que se escolheu. É isso. Isso para mim é a verdadeira vitória. E não a família a todo custo. A que custo e quem paga esse preço?